Senta, porque o que eu vou te contar hoje é exatamente o tipo de coisa que te faz parar tudo, colocar o celular na frente do rosto e ficar de boca aberta até a última palavra. Mais um capítulo dessa novela que o Brasil simplesmente não consegue parar de assistir. E olha, hoje o capítulo é pesado de verdade, do tipo que faz a gente ficar quieta por um segundo antes de abrir a boca. Deolane Bezerra destruiu a própria imagem ao revelar contato direto com o chefe do PCC enquanto gravava reality show para o Brasil inteiro assistir. E o que torna isso ainda mais de tirar o fôlego, gente, é que não foi um internauta maluco jogando teoria no story de madrugada. Foi Jorge Lordello, ex-delegado, homem que conhece processo criminal por dentro e por fora, sentado num programa da Rede TV, destrinchando o caso ponto a ponto, com o nome na boca, sem titubear. Se você já está passada igual a gente com o que Deolane fez, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque o que vem aí é ainda mais bafo, gente, e eu preciso que você esteja aqui para processar isso junto comigo. Porque essa história tem camadas que a maioria das pessoas ainda não parou para olhar direito, e cada camada é mais pesada que a anterior, tá? Então respira fundo e fica comigo até o fim, que vale cada segundo. A versão que o Brasil conhecia era uma coisa: a mulher que perdeu o marido famoso, que virou advogada influencer, que aparecia em capa de revista com aquela postura de quem está acima de tudo, que entrou num reality nacional e virou personagem de novela enquanto o país inteiro votava e comentava e fazia meme. Essa era a versão da tela. Mas enquanto ela gravava, enquanto ela dava entrevista com aquela confiança toda, enquanto o Brasil debatia as tretas da Fazenda, a Polícia Civil de Pernambuco já estava com o material nas mãos. As conversas já estavam nos celulares apreendidos. As transações já estavam sendo rastreadas. E um ex-delegado chamado Jorge Lordello já estava chegando em conclusões que muita gente ainda não parou para processar direito. Guarda esse nome aí, gente. Lordello. Porque ele é a peça central de tudo que eu vou te contar hoje. E o que ele disse no ar é o tipo de coisa que muda completamente como você lê essa história toda. E se você quer acompanhar cada dobrada dessa história sem perder nenhum detalhe, se inscreve nesse espaço agora, porque esse caso ainda tem muito chão pela frente e a gente aqui não vai parar de contar absolutamente nada do que sair. Vamos do começo, com calma, porque pressa aqui seria um crime, sabe? Deolane Bezerra virou nome nacional de um jeito que pouquíssimas pessoas conseguem. Depois da morte do MC Kevin, ela não sumiu, não foi pra casa chorar quietinha. Ela foi pra frente das câmeras, construiu uma presença enorme nas redes, virou advogada celebridade num país que adora misturar drama com protagonismo e chegou até o elenco de um dos realities mais assistidos do Brasil. Tudo isso com uma narrativa de mulher forte, de sobrevivente, de alguém que pegou a dor e transformou em visibilidade. E o Brasil comprou. Comprou bonito. Porque ela sabia o que estava fazendo na frente de uma câmera, gente. Sabia muito bem. Só que enquanto tudo isso acontecia, enquanto a narrativa pública crescia e ficava mais brilhante, o material que a Polícia Civil de Pernambuco estava juntando também crescia. E ficava mais grave. E quando a prisão aconteceu, muita gente ficou olhando para a tela sem conseguir encaixar a imagem que conhecia com o que estava sendo noticiado. Porque as duas coisas não cabiam juntas no mesmo quadro. E aí Lordello foi lá e colocou as palavras que faltavam. Quem quiser entender por que esse caso virou referência de análise criminal no Brasil todo, se inscreve nesse espaço, gente. Porque aqui a gente vai estar em cada detalhe dessa história enquanto ela se desenrola. 2 crimes estão no centro da investigação: organização criminosa e lavagem de dinheiro. E é exatamente a combinação desses dois que fez Lordello estimar, no ar, uma pena que pode chegar a 10 anos de prisão. 10 anos, gente. Isso não é especulação de fanpage, não é teoria de podcast de madrugada, não é comentário de quem leu a manchete e foi logo opinar. É a análise de um ex-delegado que conhece o processo, que leu o material, e foi num programa de televisão destrinchar o que ele encontrou com a clareza de quem não está ali para impressionar ninguém, está ali para falar o que viu. E o que ele encontrou inclui conversas em celulares apreendidos, transações financeiras rastreadas pelas autoridades, vínculos com empresas de transporte que aparecem repetidamente no meio de todo esse material. Cada um desses elementos, isolado, já seria sério o suficiente para fazer qualquer advogado de defesa ter uma semana difícil. Juntos, gente, formam um quadro que Lordello descreveu com uma tranquilidade que foi talvez mais impactante do que qualquer gritaria poderia ser.
Presta atenção nesse detalhe, porque ele importa muito e muita gente passa batido. Deolane segue presa em caráter preventivo, ela tem direito de defesa e ela é inocente até que haja uma decisão definitiva. Isso precisa ser dito, tá? A gente aqui não faz tribunal de internet, não condena ninguém antes da hora, e não é isso que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo é analisar o que um especialista com credencial colocou em pauta publicamente, com nome e sobrenome, num veículo de comunicação. E o que ele colocou em pauta tem um tamanho que o Brasil ainda está tentando processar. Mas calma que ainda tem mais, muito mais. E o mais é onde essa história começa a alcançar um nível diferente de gravidade, sabe? Lordello não ficou só nos números da pena. Ele foi além, e esse além é onde a coisa fica de tirar o fôlego. Ele falou sobre as atitudes públicas de Deolane durante todo esse período de investigação e disse, sem rodeio, que algumas dessas atitudes podem ter prejudicado a própria defesa dela. E olha, gente, quando um ex-delegado diz isso, não é opinião de quem está torcendo contra, é análise de quem conhece como o processo funciona e o que acontece quando uma pessoa investigada mantém presença intensa nas câmeras ao mesmo tempo. Porque quando alguém responde a uma investigação criminal e simultaneamente aparece em programas, dá declarações, entra em reality show nacional, essa presença toda não passa despercebida para quem está do outro lado do processo. Advogados sabem disso, juízes sabem disso, e cada aparição pública vira material, cada declaração vira peça, cada postura de confiança e desafio vira dado dentro de um contexto que a pessoa talvez não queira que fique registrado. E é um absurdo pensar que tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, gente. Ao mesmo tempo. Aí tem mais um nome que entrou nessa história de um jeito que pouquíssima gente estava esperando. E esse nome mudou a escala do que a gente estava entendendo até então. A queixa que foi apresentada, segundo Lordello, veio do Dr. Gaquila, do Rio. Um nome que não estava em nenhum resumo de notícia popular, que não estava em nenhum comentário de fanpage viralizado, mas que aparece no mapeamento que o ex-delegado fez do caso, com uma precisão que não dá para ignorar. E junto com esse nome, um detalhe que fez a internet parar de respirar por um segundo. Lordello mencionou a irmã de Deolane. Disse que ela também estaria com problemas sérios porque estaria conectada a um nome que a gente vai chegar em breve, e quando eu falar esse nome, gente, você vai entender por que esse caso tem um peso diferente de absolutamente tudo que veio antes. Segura o coração, porque essa parte ainda não chegou, mas ela está chegando. E quando chegar, você vai querer ter ouvido tudo isso antes. Enquanto a gente processa essa camada da história de Deolane, tem outra coisa acontecendo num canto que pode parecer separada, mas que conecta com o mesmo fio quando você olha de perto. O influenciador Carlos Mateus fez uma denúncia que não é de pouca coisa, tá? E que entrou nessa semana com um peso que a maioria da timeline ainda não absorveu direito. Ele disse, com nome e sobrenome, que perfis ligados à base de fãs de Ana Paula Renault estão organizando ataques coordenados contra a tia Milena e contra outras mulheres negras que questionaram a narrativa construída em torno de Ana Paula depois do BBB. E quando ele fala ataques coordenados, gente, ele não está sendo vago nem exagerado. Ele disse que recebeu capturas de tela de conversas em grupos onde essas pessoas discutiam como atacar perfis em massa, como fazer denúncias organizadas para derrubar contas, como criar narrativas falsas sobre a vida pessoal de Milena, incluindo áudios com a voz dela que seriam fabricados, e materiais envolvendo a família dela, com a mãe dela incluída nisso. Presta atenção nesse detalhe: áudios fabricados com a voz de uma pessoa real. Material envolvendo a mãe de alguém. Isso passou do território de briga de internet faz muito tempo, gente. Isso é outra coisa. E olha que eu ainda nem cheguei no pior dessa história toda, então se inscreve agora mesmo, porque o que falta contar é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo e conecta essas duas histórias num lugar muito mais sério e muito mais desconfortável do que qualquer um estava esperando quando essa semana começou. Carlos Mateus fez uma pergunta que ficou no ar com um peso que não sai fácil. Ana Paula, você passa meses falando de antirracismo, de ativismo, de representatividade, de como é importante proteger as mulheres negras na mídia. Uma mulher negra está sendo alvo de ataques racistas e homofóbicos por pessoas que se identificam como suas fãs, que agem em nome da sua imagem, que usam o seu nome como bandeira enquanto destroem a vida de alguém. O que você vai fazer?
Porque omissão, gente, também é uma postura. E usar a imagem de alguém para humanizar a sua narrativa num programa de televisão nacional e sumir quando essa pessoa vira alvo de ataque organizado é uma contradição que não cabe dentro de nenhum discurso bonito. É o tipo de coisa que faz a gente parar o deboche por um segundo e ficar com a cara fechada de verdade, sem graça, sem camp, só com a seriedade que o caso pede. Ricardo Alface entrou na conversa e disse que perdeu um trabalho publicitário por conta de ataques do mesmo tipo. Tinha passagem comprada, contrato assinado, e aí tudo caiu porque pessoas organizadas foram atrás com denúncias em massa coordenadas. Isso tem peso financeiro real, gente. Isso é prejuízo concreto na vida de alguém que estava trabalhando, que tinha compromisso assumido, que foi prejudicado por uma mobilização que ninguém que se beneficia da narrativa foi lá parar. E o que ele disse foi seco, curtíssimo, sem adorno nenhum. Espero que isso se resolva. Mas com um peso enorme nas entrelinhas que qualquer pessoa que ouviu sentiu. Um absurdo atrás do outro, gente. E a gente ainda nem chegou no bafo central dessa história toda. O que une o caso de Deolane ao caso de Milena é exatamente essa pergunta sobre responsabilidade que ninguém está fazendo autossuficiente. Quem construiu a fama, quem usou a visibilidade, quem se beneficiou da narrativa e onde essa pessoa está quando o preço precisa ser pago. Em ambos os casos, tem alguém que ficou para trás, segurando o peso, enquanto quem estava na frente das câmeras continuava na frente das câmeras com a mesma postura de sempre. Esse é o fio. E no caso de Deolane, esse fio vai parar num lugar muito mais escuro e muito mais grave do que qualquer briga de internet poderia chegar. Porque Lordello, gente, não parou no material financeiro, não parou na estimativa de pena, não parou na menção à irmã. Ele foi num nível que muda a dimensão inteira do caso e que, quando saiu no ar, fez as pessoas pararem o que estavam fazendo para ouvir de novo, para ter certeza que tinham entendido direito. E antes de eu chegar lá, quero que você pense por um segundo em como é possível que alguém mantenha por tanto tempo uma imagem tão construída, tão presente, tão acompanhada por câmeras e pelo público, enquanto uma investigação desse calibre corre nos bastidores sem que ninguém na máquina de fama pare para perguntar as perguntas que precisavam ser perguntadas. Isso não é só sobre Deolane, é sobre como o sistema funciona quando a narrativa é boa o suficiente e o carisma é forte o suficiente. Quando esses dois elementos estão alinhados, gente, muita coisa passa, muita coisa que não deveria passar. Deolane era muito boa nisso, muito. A mulher que chorava pelo filho, que defendia a memória do marido com uma intensidade que a câmera adorava, que tinha opinião sobre tudo com uma confiança que nunca vacilava, que virou personagem de novela num reality, enquanto o Brasil inteiro votava e comentava e defendia. Cada aparição era calculada, cada postura era forte, cada declaração tinha o tom exato que mantinha a narrativa viva e crescendo. E enquanto tudo isso acontecia, o material estava lá, guardado, crescendo junto, sendo analisado por pessoas que não se importam com carisma nem com audiência, que se importam com o que está nos celulares apreendidos e nas transações rastreadas. Quem quiser acompanhar de pertinho cada desdobramento desse caso sem perder nada, se inscreve agora mesmo nesse espaço, porque a gente aqui vai estar em cada dobrada do caminho e ainda tem muita coisa para sair nessa história, gente, muita coisa mesmo. E o fio que liga tudo, gente, tem um nome. Um nome que aparece no meio desse material todo e que transforma a análise de Lordello de uma avaliação jurídica já pesada em algo de uma gravidade completamente diferente. Um nome que o Brasil conhece. Um nome que está dentro de uma penitenciária de segurança máxima por razões que todo mundo sabe. E esse nome vai sair agora. Mas antes quero que você lembre de tudo que a gente construiu até aqui, porque o contexto importa para entender o peso do que vem. As conversas nos celulares apreendidos, as transações financeiras rastreadas, os vínculos com empresas de transporte, a irmã mencionada por Lordello como também envolvida, a queixa do Dr. Gaquila, os 10 anos de pena estimados por um especialista que foi lá na televisão dizer isso com todas as letras. Tudo isso junto, gente. Tudo isso junto é o contexto. E o contexto é o que faz o que vem agora ter o peso que tem. E o bafo é o seguinte, gente. Jorge Lordello disse, no ar, num programa de televisão assistido, que Deolane Bezerra tinha contato direto com Marcola, o chefe do PCC.
o homem que lidera a maior organização criminosa do Brasil e que está preso em regime de segurança máxima exatamente por isso, exatamente por ser quem é dentro dessa estrutura. Contato direto. E esse vínculo, segundo Lordelo, está dentro do material que as autoridades recolheram durante a investigação. Está nas conversas dos celulares apreendidos. Está nas transações financeiras rastreadas. E a irmã de Deolane, que ele também mencionou explicitamente, estaria conectada a esse mesmo nome. Duas pessoas da mesma família, dentro do mesmo material investigativo, com o mesmo nome pesadíssimo aparecendo nesse contexto. E um ex-delegado indo na televisão dizer isso sem rodeio, sem hesitar, com a tranquilidade de quem leu o material e está descrevendo o que viu. Isso, gente, é o que transforma essa história de uma investigação criminal grave em algo de uma outra dimensão completamente diferente. E se você acha que Deolane precisa se explicar por tudo isso, se inscreve nesse espaço agora, porque essa história tem muito chão pela frente e aqui a gente vai estar em cada dobrada do caminho sem deixar nada passar. O impacto do que Lordelo disse caiu de formas diferentes sobre pessoas diferentes e esse espalhamento de reações já é, por si só, um fenômeno que diz muita coisa sobre o Brasil. Tem quem defenda Deolane com unhas e dentes, citando que ela ainda é inocente perante a lei, o que é verdade e precisa ser respeitado. Tem quem já a tinha condenado antes de qualquer julgamento, antes de qualquer análise, só pela prisão preventiva, o que também não é o caminho. E tem quem ficou no meio, olhando para a tela, com o nome de Marcola no ouvido, sem saber exatamente o que fazer com essa informação toda, dentro de uma narrativa que conhecia de um jeito muito diferente até essa semana. Esse terceiro grupo, gente, é o mais interessante, porque é o grupo que foi forçado a rever o que acreditava, e revisar crença é sempre desconfortável. Porque a pergunta que fica, e que ninguém está fazendo com a seriedade que merece, é a seguinte: se o material que as autoridades têm realmente aponta para contato direto com Marcola, como uma pessoa nessa situação conseguiu por tanto tempo ser recebida em programas de televisão, entrar em reality show nacional, dar entrevistas sobre postura e atitude e força de vontade e sair ilesa da percepção pública durante todo esse período? A resposta, gente, não é simples. E talvez seja exatamente essa dificuldade de responder que mais incomoda quando a gente para pensar. Porque não é uma falha de uma pessoa só. É uma falha de um sistema inteiro que adora um personagem carismático e não para perguntar o que está embaixo da narrativa. Que prefere a história boa à pergunta desconfortável. Que aplaude a performance sem olhar para o que está nos bastidores. E aí, você olha para o caso de Milena, que está recebendo áudios fabricados e ataques organizados por pessoas que se sentem no direito de fazer isso em nome de alguém que nunca mandou parar. E você olha para Ricardo Alface, que perdeu um trabalho real, uma oportunidade concreta, por conta de denúncias em massa que ninguém responsável foi lá conter. E você olha para Deolane, que está presa enquanto a justiça decide o que fazer com um material que inclui o nome de Marcola. E o fio que liga tudo isso é o mesmo, gente. Quando a imagem pública protege quem não deveria ser protegido, quando a narrativa é boa o suficiente para desviar o olhar das perguntas certas, quem paga o preço raramente é quem estava na frente das câmeras. Isso é um padrão, e padrão que ninguém nomeia continua se repetindo tranquilo. Isso não é só entretenimento, gente. Nunca foi só entretenimento. A irmã. Gente, não tem como passar por cima disso. Lordelo mencionou a irmã de Deolane como alguém que também estaria em situação complicada por conta de ligação com Marcola. E essa menção ficou jogada no ar da análise dele de um jeito que a maioria das coberturas não aprofundou. Duas pessoas da mesma família dentro do mesmo material investigativo, com conexões que o ex-delegado descreveu como sérias o suficiente para mencionar no ar. Isso é o tipo de dado que muda completamente como a gente lê essa história quando olha para trás. Porque quando você sabe que o material inclui esse vínculo, que não é só uma pessoa, mas duas dentro da mesma família, você começa a ver as aparições públicas de Deolane com uma camada a mais. Cada entrevista, cada declaração de força, cada postura de quem está acima de qualquer suspeita, fica com um sabor completamente diferente quando você sabe o que estava acontecendo ao mesmo tempo nos bastidores. E olha, a gente aqui não está julgando com prazer, tá? É só o efeito natural de quando a informação chega e o contexto muda tudo o que você pensava que sabia. Que criatura, gente. Que criatura mesmo.
E enquanto o Brasil vai digerir tudo isso nos próximos meses, enquanto a justiça vai fazer o trabalho dela no tempo dela, enquanto os advogados vão construir as defesas e os processos vão correr com toda a lentidão que o sistema tem, a gente aqui vai continuar olhando para esses casos com o mesmo critério de sempre: morbo com carinho, deboche com afeto e sem papas na língua quando a história pede seriedade de verdade. Porque tem hora que a fofoca para e a gravidade fala mais alto. E essa semana foi uma dessas horas. 2 nomes saem dessa semana com o peso que carregam, e nenhum dos dois sai igual ao que entrou. Deolane, com uma investigação que um ex-delegado foi na televisão analisar e estimar em 10 anos de pena, com vínculos que as autoridades estão apurando, com o nome de Marcola dentro do material, com a irmã também mencionada e com uma imagem pública que funcionou muito bem por muito tempo e que agora enfrenta o material que foi juntado durante todo esse período sem que ninguém na máquina de fama parasse para fazer a pergunta certa. E Milena, que não pediu para virar alvo, que foi usada como humanizadora de narrativa alheia, que apareceu no discurso de outra pessoa quando convinha e que ficou sozinha quando a conta chegou na forma de áudios fabricados, ataques racistas organizados e campanhas de silenciamento. O contraste entre essas duas histórias diz muito sobre como a fama funciona nesse país, sobre quem é protegido pela narrativa e quem absorve o custo quando tudo para. Se você chegou até aqui e quer que a gente continue destrinchando bafo desse nível toda semana, sem tribunal de internet e sem crueldade gratuita, se inscreve nesse espaço agora, manda a gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado aqui e deixa o like porque isso ajuda mais do que parece, gente, de verdade. Fama sem raiz cai com qualquer vento, e essa semana o vento veio forte, veio com nome e veio com o material nas mãos de quem sabe o que fazer com ele.